Irmãos queridos, hoje nós vamos pensar no texto também de Tiago capítulo 1, falando um pouquinho sobre o serviço. Tem uma frase, ser ou servir. Tem uma frase famosa de Hamlet, nosso amigo Shakespeare, o xará William, que fala to be or not to be, na verdade, ser ou não ser. E quando a gente olha para o serviço, para aquilo que eu faço, para a maneira como eu estou fazendo as coisas e como eu sou, a Bíblia nos dá orientações muito precisas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que é mais importante, ser ou fazer? Você está em dúvida? Qual que é mais importante, ser ou fazer? Ser ou fazer? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz assim o texto. É óbvio que é ser, né? Só que ser incumbe a gente a fazer uma coisa. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ou. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Irmãos queridos, nós temos dois extremos na fé cristã. Você já viu alguém, por exemplo, quando um marido ou uma esposa faz alguma coisa errada, machuca, fere o cônjuge, aí o que acontece? Aí o marido vai lá, traz uma joia, traz uma flor, né? Traz uma florzinha para a esposa, ou se não vai lá, ele chega em casa, tudo limpa a casa, arruma aquele quarto bagunçado, né? O armário, faz algum serviço lá que deixa a esposinha feliz, né? Traz um presentinho e papapá. Só que assim, muitas esposas ou muitos maridos às vezes não recebem bem esse serviço. Por quê? Porque isso soa como um processo de camuflamento daquilo que trouxe tristeza. Então, por exemplo, você vai encontrar homens que feriram muito as suas esposas e depois vão lá e querem trazer uma flor e nem pedem perdão e mudam o comportamento. Às vezes uma vez, duas vezes, perdoam, mas depois da terceira, quarta vez, a mulher diz assim: você sabe aonde você vai levar essas flores, meu querido amado esposo? Aqui não. Por quê? Porque não é com serviço que nós conquistamos ou camuflamos o que somos. Você pode ser operante em muitas coisas, mas você não ser. É simples. O que você gostaria de ter? Um cônjuge, uma esposa, um marido que fizesse, servisse você, paparicasse você, arrumasse a casa, limpasse, fizesse coisas, lavasse sua roupa, mulheres, e fizesse tudo isso como eu faço em casa, né, amor? Todas essas coisas. Entendi? Aí, assim, aí você faz todas essas coisas e aí a pessoa vai lá, ela tem um comportamento na vida que desagrada profundamente Deus, sendo violento. Às vezes só eu vou lá e xingo, às vezes só eu traio, às vezes só eu engano, às vezes. Qual você gostaria de ter? Na verdade, você gostaria de ter um marido desse jeito? Eu acho que não. Assim também acontece com a nossa relação com Deus, porque muitas pessoas elas acham que o servir é a maneira de agradar a Deus, que a maneira de agradar o Senhor Jesus é fazendo coisas para Ele. Só que nós vamos ter algumas reflexões extremamente importantes.
Quem lembra da história de Babel? Lembra disso? Nem tudo que o homem faz indicando para Deus é para Deus. Nós podemos fazer muitas coisas dizendo que estamos fazendo para o Senhor, mas não é para o Senhor. A Bíblia diz isso claramente em Mateus capítulo 7, quando Jesus diz assim, algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu toquei, em teu nome eu dancei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fui diácono, em teu nome eu fui presbítero, em teu nome eu fui evangelista, em teu nome eu fui pregador. Mas eu não te conheço. Porque antes da gente fazer, antes de nós fazermos qualquer tipo de coisa, nós temos que ser. O problema, irmãos, e isso foi o tema de um post um pouco controverso que eu coloquei no Facebook, porque eu disse, algumas pessoas queriam cuidar e querem cuidar de meninos de rua, mas a maneira como eles querem cuidar dos meninos de rua é uma maneira bizonha, como dizia o meu sargento tio de guerra. Por quê? Porque eles querem ir para lá, querem fazer uma sessão de descarrego moral social, ajudando, trazendo uma roupa, uma comidinha, uma canja impossível de ser comida até pelo cachorro mais faminto. E aí quer tirar uma selfie para colocar no Facebook, para dizer eu faço coisas pelos meninos de rua. É como se eu tivesse tirado, ao cumprir os meus deveres, obrigações religiosas e sociais. Então eu me sinto aliviado como? Irmãos, isso é uma grande mentira. A igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, ela tinha muitas obras. A Bíblia diz isso claramente. Jesus diz, eu conheço o seu labor, eu conheço como você trabalha, como você faz. E, irmãos, existem irmãos, eu já falei isso algumas vezes aqui, que fica evidente, o irmão não consegue sentar para ouvir uma palavra, fica andando para um lado para o outro, saindo, entrando, voltando, não consegue ouvir uma palavra, sai para um lado, vai para o outro, não anda, aí está aqui, de repente fica caçando alguma coisa, sai, é porque eu estou servindo a Deus. Essas pessoas, pela minha experiência pastoral, essas pessoas sempre vão dar trabalho no futuro. Por quê? Porque quem não é desesperado para ser, pode até fazer, mas não é. E o fazer, às vezes, parece algo ligado à espiritualidade. Nossa, eu faço. Nossa, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho vivido tantas coisas, eu tenho evangelizado, eu oro, eu vivo na igreja, mesmo que minha casa esteja quebrada, minha família destruída, eu estou lá fazendo, eu evangelizo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço sei o que, mas peraí. E às vezes essa montoeira de coisas que fazemos não revela a nossa missão de ser dele, de sermos filhos, de termos intimidade com ele de verdade, de termos relacionamento com ele. E o pior de tudo, não é porque nós fazemos que nós temos o fruto do Espírito. Porque a essência do fazer é ser. Todo aquele que faz. Guarde isso, essa frase, se guardar essa frase, já acabou, tá bom. Todo aquele que faz, mas nem tudo que faz é. Entende a diferença? Todo aquele que está no Senhor tem sede pelas coisas do Senhor. Ele não faz esforço para fazer, porque flui. Você não fica fazendo um ritual, andando, correndo para a macieira, produzir uma maçã. Ela simplesmente é uma maçã, ela frutifica. Simplesmente eu sou. E aí nós vamos entender, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso é muito sério. Por que a religião, a fé cristã se torna opressora? Porque nós não somos.
E como muitas vezes nós não somos o que Deus quer que nós sejamos, e não temos uma fé nele, genuína e clara e pura, nós nos esforçamos demais para fazer coisas. Qualquer tipo de coisa que nós vamos fazer para o Senhor vira um parto. Meu Deus, eu vou fazer alguma coisa, ai meu Deus, eu vou fazer, ai, nasceu um nenê. Agora eu preciso de 10 meses de recuperação porque eu já dei parto ao filho. Vamos fazer tal coisa, ai, meu Deus, eu não quero, eu não vou me envolver. Eu não quero. Por quê? Porque o coração, muitas vezes nosso, é um coração, irmãos, que não é mais. E por mais que isso pareça estranho às pessoas que estão ouvindo, aqui hoje, o afastamento do relacionamento com Deus nos tira a vontade de comer, a vontade de beber, a vontade de servir, a vontade de amar o meu irmão, a vontade de aprender, a vontade de receber. Mas isso tudo indica uma coisa: eu não estou conectado. De alguma maneira eu perdi conexão com o Senhor. Meu Wi-Fi foi invadido e trocaram a senha. Eu não estou recebendo mais informação do Pai. Por quê? Porque quem está nele serve, irmãos. Isso quem diz não sou eu, é a palavra. Tem sempre uma palavra e serve, não porque é obrigado, não porque a igreja diz faça, não porque o pastor diz assim, quem não fizer vai morrer para o inferno. Não, faz porque é nele. A fé é operante. Está dando para compreender sim ou não? Sim ou não? A palavra de Deus diz assim para a gente lá em Gálatas capítulo 5, e o fruto no singular do Espírito é bondade, longanimidade, mansidão, alegria, paz, é isso, amor. O fruto do, irmãos, é assim: você, segundo a palavra em 1 Coríntios capítulo 6, se fez um com o Senhor do Espírito. Quem tem o Espírito operante, está em relacionamento com Ele, não faz força para ter essas coisas. E é isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz aqui em Tiago que Ele nos leva à lei da liberdade. Lei da liberdade. Apesar de sermos livres, existe uma lei. E a liberdade não é para que nós vivamos livres de qualquer tipo de incumbência de serviço para o Senhor. Não, a liberdade é para que eu tenha condições de dizer sim para a lei, de dizer sim para os mandamentos, dizer sim para o não para a minha vida, dizer não para o meu pecado. Porque aquele que não anda no Senhor e não está na lei do Senhor, em relacionamento com Jesus, não consegue vencer o pecado. Mas aqueles que estão no Senhor vencem o pecado porque o Senhor vai trabalhando. A vida cristã é leve. Hoje você tem o texto de Mateus, que Jesus diz assim: vinde a mim todos vós descansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e trocai com o meu fardo. Eu te tenho um fardo leve, você tem um fardo pesado. Eu tenho um fardo leve. E aí o que acontece? As pessoas, por não entenderem, não terem entendimento, acreditam que a fé em Cristo Jesus saudável, madura e livre é uma fé que faz com que nós não tenhamos que fazer. Então nós temos duas vertentes extremas. Um diz: ó, o seguinte, eu vou fazer, e faz, e corre, e limpa igreja, e limpa banheiro, e pinta, e faz não sei o que, e fica até 5 horas da manhã atendendo, conversando, ministrando. Aí você fala assim para a pessoa assim: ó, irmão, qual que foi a última vez, o que Deus falou com você essa semana? Para ter fé, né? Para amar Jesus, para amar o irmão. Ele falou isso, você teve uma experiência com Deus falando isso? O que Deus ministrou para você nessa palavra, na palavra dessa semana? Trabalhou. O que foi ministrado no culto de domingo, de sábado, de quinta? Não lembro. Por quê, irmãos? Porque tem muita agitação e pouca essência de Cristo. Marta chegou e lá, e vai, e serve, e ela ficou irritada. Por que Maria, minha irmã, senta, e eu, Senhor, você não faz nada? Eu fico trabalhando, você não faz nada? Jesus falou assim: ó, peraí, ela escolheu a melhor parte, e a igreja não tem mais isso, hein? A gente começa a pregar muito, você vai embora. Por quê? Jesus diz assim: a melhor parte é a palavra, e a pessoa não entendia. Você não entendeu, você serve demais, mas não entendeu o que significa a essência do Evangelho.
A melhor parte é a hora que você está recebendo. E aí a gente vê pessoas que correm para um lado e faz tal coisa, e vai lá e serve, e vai lá com os mendigos, e vai lá com o pobre, e vai lá e faz coisas, e ministra as coisas, e corre para um lado, e limpa, e sobe no telhado para limpar, e faz aquelas irmãos, tudo isso, se não tiver Jesus, não vale nada. Pastor, tem certeza? 1 Coríntios capítulo 13. O que 1 Coríntios capítulo 13 diz? Vamos ver lá. 1 Coríntios capítulo 13, um texto muito conhecido por todos nós. O texto mais lido em casamento de todos, mais mal interpretado por isso mesmo. Diz assim: na verdade, irmãos, o capítulo 13 começaria na última frase do capítulo 12. Diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens, serviço, e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes daqui para colar, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, serviço de novo, entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, Jesus está dizendo aqui, esse amor aqui é o átomo encarnado, Jesus. Não é um sentimentinho que vai fluindo, andando, uma fumacinha que nós recebemos do Senhor para amar o pobrezinho que está sofrendo. Não! É o próprio Cristo em nós. Deus é amor, diz a palavra. Esse amor é o amor encarnado, é o átomo na pessoa de Jesus em nós. Ele está dizendo assim para a gente: se nós temos esse amor, esse Jesus em nós, tudo que fazemos para Ele é para Ele. Mas se nós fazemos sem estar nele, não vale de nada. Mas eu peguei, pastor, eu fui lá e fiquei 3 dias seguidos sem comer para limpar a igreja, arrumar a igreja, pintar a igreja. Foi em Jesus? Eu não julgo isso, quem tem julgado sou eu. Foi no Senhor, em relacionamento profundo com o Senhor. Foi por esse amor, foi por esse Jesus vivo. Eu acho que foi, porque se não for, irmão, não vale de nada. Eu preciso ser para fazer. Entretanto, irmãos, se você você tem que fazer. A palavra de Deus diz assim para a gente, queria que você abrisse sua Bíblia em João, livro de João, capítulo 15. Do verso 1 em diante, diz aí o texto, muito conhecido nosso. João 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Irmãos, se você parar, dar uma voltinha por aí, qualquer religião, os caras têm atos interessantes, ou grande parte delas. Existem pessoas que fazem dentro de religiões, ficam lá dias sem comer, trancados no quarto, raspando sua cabeça, e lá, fazendo atos de abnegação. Outras, as religiões orientais, longos processos de reflexão e de meditação. Outras religiões
momentos literalmente de castração da vontade, de abnegação de vida, de viver uma vida horrível, e tudo isso, irmãos, em nome da religião. Então, fazer para a religião, qualquer um faz. Em todas as religiões tem atos. Se você parar em algumas religiões, por exemplo, você vai ver, os caras vão lá, fazem um monte de serviço social, muito mais do que a igreja cristã. Eles fazem um monte de coisa, mas tudo isso, segundo as escrituras, se não tiver a revelação e a presença do próprio Espírito Santo, isso não vale de nada. Então, irmãos, se eu faço sem ele, sem ser, eu estou equivocado, errado, estou me enganando. Porém, o que a Bíblia diz em João capítulo 15 é que quem está nele tem que produzir frutos. Diga comigo, tem que produzir frutos. Aí você vai dizer assim, pastor, mas o que é produzir frutos? Ganhar vidas? Não, em nome de Jesus, não. Produzir fruto, não, é o Gálatas 5 expressa em nós. É o fruto do Espírito em nós. É o desejo de servir e de amar o Senhor. É entender que quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 9, verso 37, 36 em diante, ele diz assim, Jesus andava de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades, expulsando os demônios. Olhando para as multidões, se compadeceu delas porque elas não tinham pastores. Ele olha para os seus discípulos e diz para eles, grande a seara e poucos são os ceifeiros. Por quê? Porque o ceifeiro que não entendeu isso, diz assim, eu sou e não preciso fazer. Eu só sou. Eu não preciso ser guiado pelo Espírito Santo na minha família. Eu não preciso ter na minha vida o fruto do Espírito no meu relacionamento, na minha família, na minha casa, conjugal, no meu trabalho, na minha faculdade. Eu não preciso pregar o Evangelho, não preciso me envolver com a igreja local, mesmo eu dizendo que nós temos que nos envolver e nos preocupar e nos engajar na igreja local. Nós temos um monte de álibis e desculpas para não fazermos aquilo que aqueles que são devem fazer. Ele diz aqui, todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. Irmãos, Jesus está falando sobre a inutilidade daqueles que pensam ser. A inutilidade daqueles que ouvem e olham o Evangelho como ouvintes e não praticantes. Daqueles que gostam de ouvir palavras de motivação nos cultos, mas não estabeleceram um relacionamento de verdade com Cristo. Que ocultam, enterram seus talentos e dons e acham que os deveres religiosos estão cumpridos quando eles fazem pequenas coisas em nome da igreja, da instituição e da religião. O Senhor está nos ensinando e tentando nos ensinar através de João capítulo 15 que aqueles que são fazem, que aqueles que são têm um desejo incontrolável de servir, têm um desejo incontrolável de amar, têm um desejo incontrolável de viver em comunhão, têm um desejo incontrolável de se prostrar e chorar diante de Deus, esquecendo o tempo, de pegar as escrituras e não conseguir sair delas, dizer assim, não, Deus, eu tenho que trabalhar, não acredito, eu queria ficar aqui mais tempo, de fazer o Evangelho rodar. Hoje eu conversei com um casal, e o casal falou assim, pastor, a comunidade do Pão era, meu Deus, Jesus, ó, pela graça. Os irmãos vão lá e ficam orando, e só. Imagine se Jesus só orasse. Sabe, irmãos, a vida cristã muitas vezes para a gente é uma chatice, porque nós não nos expomos a fazer o ID. Poderia contar para vocês quantas experiências, quem é que faz, quem tem servido, amado pessoas, pregado o Evangelho, as experiências que tem vivido. Hoje mesmo eu fui lá falar com o Isal, fui lá orar por ele lá no hospital, depois da escola. Cheguei lá, estava lá, um cara disse, não vai poder entrar, não sei o que lá, aquela coisa toda vez a mesma coisa, é um discurso ladainho. Aí
De repente chegou uma pessoa que era da nossa comunidade, batizou aqui na nossa comunidade, estava meio afastada. Aí ela chegou e falou assim: eu vim aqui conversar com tal pessoa, nem viu que estava do lado, estava tão assim, coração tão aflito. Aí eu falei assim: você vai e manda um beijo então para o seu pai. Eu falei para ela: diga para ele que eu vou orar por ele. A hora que ela me olhou assim, irmãos, ela começou a chorar. Ela me abraçou assim e falou assim: pastor, meu pai vai morrer. Eu falei assim: calma, a última palavra não é dos médicos, é do Senhor. Calma. Pastor, e ela começou a gritar com todo mundo assim, ó. Eu falei assim: calma. Eu pedi assim: eu posso subir com ela? Eu pode. Subi com ela porque ela não estava, o rapaz dela não estava na UTI. Aí subi lá, um senhorzinho, quase cego, com uma pneumonia que não cura. E antes de eu chegar lá, ele disse para ela pelo telefone: eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Porque eu não tenho mais força para lutar contra essa enfermidade. E ela foi junto comigo chorando pelos corredores do hospital e falava assim: pastor, meu pai não sabe mais o que é rir. Meu pai já não tem mais alegria de viver. Há muito, muito tempo, meu pai não tem mais vida, ele não quer mais ver, eu não vejo ele ficar feliz. Eu falei assim: ó, você crê que nós vamos lá ser luz para a vida desse homem, desse seu pai? Disse: vamos. Entramos pelo quarto, irmão, ele chegou, eu entrei, ele não consegue enxergar muito bem. Aí ela começou: ó pai, esse aqui é o pastor William. Ele falou assim: William? Da onde? Esse pastor William. Aí ele olhou assim para mim, tentou focar quem eu era, acho que não me reconheceu. E ela falou assim para ele assim: pai, foi ele que me batizou, lembra? Ele falou assim: não lembro. Eu falei assim: ó, eu vim aqui para dizer para o senhor que Jesus continua operando milagres e curando. Irmão, aquele senhorzinho de 70 anos começou a chorar em prantos. Ele falou assim: Jesus, né filho? Jesus, né filho? Eu falei: Enquanto estava orando por aquele homem, o leito do lado, a mulher já levantou e disse assim: ó, pelo amor de Deus, você pode orar pelo meu pai? Teve uma trombose na perna, os médicos disseram que vão cortar. O senhor deitado na maca começou a chorar. Eu falei assim: vamos orar por ele. Eu comecei a brincar com eles. Comecei a falar assim: ó, o que você sabe cozinhar? Comecei a falar para eles. Eles falaram assim: não sei cozinhar muito não, quem cozinha é ela. Eu disse: não, mas eu sei fazer bife, ovo, arroz e feijão. Eu falei: olha, tem feijão na sua casa, que bênção, está ostentando. E aí eles pegaram e falaram assim: não, então você pode me chamar para ir lá na sua casa depois, porque vocês vão ficar bom. Irmãos, alegria de sair daquele lugar. E aqueles homens sorrindo. O velhinho falou assim: eu vou fazer um ovo para você, viu? Eu falei: faz mesmo que eu gosto de ovo. E isso é muito, não tem palavra. De quando você vai orar para uma pessoa, a pessoa é transformada. E sabe que o evangelho fica chato? Porque a gente diz ser sem fazer isso. Porque a gente vive o evangelho preocupado com as nossas coisas. Senhor, me ajuda. Senhor, fala comigo. Senhor, eu tenho uma conta amanhã. E Jesus deve olhar para isso tudo, olhar para a gente e dizer assim: ei, o hospital está cheio de gente sofrendo com dor. Gente que estão com sonda para retirar o dreno, para tirar a deterioração dos órgãos pelo câncer. Ou como uma pessoa, como pessoas que eu conheci agora no hospital, ontem, sei lá como foi, a mulher com o travado, o maxilar dela, não conseguindo abrir a boca para comer, 28 quilos com câncer, e dizendo assim: por favor, ore por mim. E aí a igreja, muitas vezes dizendo ser, está enclausurada dentro de 4 paredes, dizendo assim: eu não gosto desse louvor, eu estou tão estressada, eu não gosto que a igreja fala: estou cansado de fazer coisas. E as pessoas estão sofrendo.
mas é realidade. E sabe qual é o problema, irmãos? Nós não entendemos Mateus 6,33. Nós continuamos guerreando nossas guerras, nós continuamos lutando as nossas lutas, nós continuamos dizendo: estou ocupado demais, Senhor, para fazer o que o Senhor me chama. Eu tive um trauma no passado, eu tive um problema ontem, alguém fez mal para mim. Que se exploda os nossos traumas, irmãos. Chegou a hora de sermos a igreja que faz. Chegou a hora da gente se importar com quem chora. Chegou a hora da gente olhar para os nossos vizinhos e perceber que eles estão sofrendo. Chegou a hora da gente olhar para os nossos filhos e ser luz para a vida da nossa casa. Chegou a hora da gente ser, em nome de Jesus, mais do que ter uma carteira de membro, mas sermos parecidos com Cristo, antenados e preocupados com aqueles que estão sofrendo, se preparando na comunidade para servir melhor. Porque nós podemos ser ouvintes da palavra e nos preocuparmos: eu preciso de um milagre, o meu casamento precisa de um milagre. Quem aqui não precisa de um milagre? Levanta a mão. Todos precisamos de um milagre. Todos, não tem um só aqui que não precisa de um milagre. E sabe o que Satanás faz? Foque no seu milagre. A gente fica tão focado nele, não percebe que o milagre da vida é compartilhar. A razão de existirmos é no compartilharmos, é amarmos, é servirmos, é vermos pessoas transformadas, é ver casais se reconciliando, é ver crianças se convertendo, é ver pessoas sendo transformadas, curadas, ou pelo menos, se Jesus não quiser curá-la, ela tem um final feliz. Mas nós não, muitas vezes dizemos: eu sou, mas eu digo: estou ocupado. Eu estou ocupado vendo série, eu estou ocupado vendo Faustão, eu estou ocupado cuidando das minhas finanças, eu estou ocupado vendo televisão, novela talvez. Então eu não posso dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, chegou o tempo da igreja acordar. Chegou o tempo da igreja de Jesus abrir os seus olhos e o seu entendimento. Chegou a hora da gente entender que espiritualidade não é cantar no culto de domingo, que espiritualidade não é orar no culto de domingo, que espiritualidade não é brincar com as coisas do Senhor, mas é dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É dizer: Senhor, eu quero servir, eu quero ser bênção, eu quero orar para aqueles que precisam de cura, eu quero ser resposta daquele que precisa de amor. Eu quero tirar o foco das minhas necessidades, pois aqueles que buscam primeiramente o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Só aqueles que creem para o Senhor Jesus. Se a gente pegar a história, se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver uma coisa assustadora para nós brasileiros. A igreja de Jesus, da Ásia Menor, principalmente no primeiro e segundo século, foram as igrejas que serviram e fizeram como Jesus nos ensinou. Logo, elas cresceram, se institucionalizaram, as pessoas começaram a ver as comunidades como lugar onde elas são servidas, não lugar onde elas servem e expressam Cristo. Quantas igrejas existem, irmãos? A igreja sai da Ásia Menor e vai para a Europa. Há um grande avivamento. Pessoas se convertem, pessoas mudam de vida, pessoas são restauradas, cidades inteiras se prostram e choram diante de Deus. Mas aí eles institucionalizam. Aí as pessoas que receberam Jesus vêm e começam a dizer: eu preciso, pastor, eu pago o seu salário, eu preciso, você me ajuda. Irmãos, vai eu dizer para alguém assim, assim: olha, eu preciso de você agora. Quantos irmãos vão sair da comunidade porque são assim: eu preciso de você agora? Eu falei: eu estou atendendo assim, eu preciso agora. Sim, irmão, eu não tenho dom de onipresença, não dá para ir agora. Então tá bom, qualquer pessoa, nunca mais vai para a igreja. Porque são pessoas que entenderam e acham que a igreja, a comunidade local, é um lugar onde ela tem que ser servida. E aí a igreja da Europa, irmãos, hoje, dá um pulo lá.
E veja como está. Os templos estão sendo vendidos para as mesquitas islâmicas. A França, até 2050, se nada acontecer, será um país islâmico. Se nada acontecer, até 2040 a Bélgica será um país de maioria islâmica. Espantem você. Se nada acontecer, até 2060 a Alemanha será um país islâmico. Cadê aqueles avivamentos? Morreu, sabe por quê? Porque a igreja começou a achar que ela precisava ser servida. Aí, como acabando aqui, surge um novo momento, um novo avivamento, uma nova explosão de crescimento das comunidades no lugar chamado Estados Unidos da América. Explosões de crescimento, avivamentos na rua, pessoas querendo servir o Senhor, mas depois as pessoas começaram a dizer assim: mas a minha vida, a minha casa, o meu dinheiro, estou ocupado, não quero fazer, quero receber. Montaram-se templos enormes, com muita luz, com muito som, com muito show, com muita alegria. Aí, se eles gostavam do show, eles davam uma oferta bacana no final do culto e todo mundo ia feliz. A comunidade que podia preparar o show melhor para a próxima semana, e os caras que foram embora porque receberam os carinhos religiosos. Irmãos, existem comunidades e templos nos Estados Unidos para 7 mil pessoas, com 300 pessoas chegando em número. Denominações morrendo. Sabe por quê? Porque um dia a igreja achou que ser cristão era ser servido. Jesus diz assim: maior é o que? Talvez você esteja hoje aqui, irmãos, veio para cá e recebeu uma palavra de alegria. Talvez você esperava que hoje você viesse aqui uma palavra de motivação, quase de autoajuda. Mas o Senhor trouxe você aqui para falar a verdade que liberta. E a verdade que liberta, se você precisa começar a fazer. Se você faz e não é, chegou o momento de você ser. Chegou o momento de a gente se quebrantar diante dele, como a Bíblia diz lá em Tiago: lamentai, chorai, pranteai, transforme a sua alegria em tristeza, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja mudança na essência do que somos. Chegou o momento da gente ser, chegou o momento da gente fazer. O Senhor está dizendo para a gente: acorda, igreja, acorda, igreja, acorda. E não é porque o pastor está mandando, mas é porque o Espírito está convocando o seu exército para a última hora, o seu exército que pregará o Evangelho tempo e fora de tempo, o exército que diz: não importa como estou, vou fazer a missão, cuidado, para que o Senhor seja glorificado no nosso meio. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, você tentou tirar alguém que faz serviço, que serve pessoas, do serviço delas? Alguém já tentou? Irmãos, tentaram inúmeras vezes tirar a Madre Teresa de Calcutá da Índia. Você está velhinha. Se me tirar daqui, eu morro. Quando nós entendemos a beleza do Evangelho, entendemos a profundidade que é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido, entendemos que aquele o Espírito Santo flui em nós de verdade, nós fazemos não porque alguém nos obriga, mas porque flui o desejo de servir. Que alma generosa não é quem dá dinheiro somente, mas quem dá vida. Por isso Jesus diz: aquele que amar a sua vida perderá, aquele que perder a sua vida amará, receberá.
sei muito de Bíblia, mas você sabe que Jesus liberta. Você sabe que Jesus cura, sabe? Eu convido você a fazer alguma coisa que você nunca fez essa semana. Eu convido você a se preocupar com alguém que não tem como se defender. Eu convido você a orar por uma família, por uma pessoa que você sabe que precisa de Jesus. Vai na casa dela, pede, posso ir aí hoje? Para quê? Eu quero só orar com você, irmão, porque quando você começar a fazer, você não vai querer parar. Porque quando a gente ama as pessoas e serve as pessoas, nós não queremos parar. Agora, quando a gente vai ficando em estado de inércia, nós vamos parando, nós vamos ficando um porre. Isso eu não concordo, isso eu também não concordo, não é bem assim. Eu acho que ele deveria fazer assim, né, amor? Não é? Tá ruim, não tá? Tá ruim. Não igual a Alessandra. A Alessandra tem uma cara estranha, não sei. Mas, irmãos, quando a gente está focado nos dois grandes mandamentos de Deus, Deus, eu te amo tanto que eu não consigo parar de pensar no Senhor, eu não consigo parar de ouvir sua voz, eu não consigo romper o relacionamento contigo, você é meu amigo, meu Pai. E, Senhor, eu não consigo olhar para as pessoas mais como eu olhava antes, porque eu olhava para elas assim, cada um com os seus problemas, eu começo a olhar e dizer assim, esse cara precisa de mim. Fazer nada, eu posso pelo menos chorar com ele. E aí, irmão, quero ver você parar. Quero ver você parar depois que você começar. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías viu o Senhor assentado no seu trono. A visão e a revelação, o entendimento do Deus de verdade. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado sobre o trono. Ele viu que a terra estava cheia da sua glória. E as vestes do Senhor estavam sobre o templo. E aí a Bíblia diz que ele olha e a primeira coisa que ele vê o seu próprio pecado. Ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Ele vê a sua falibilidade, a sua miséria e a miséria daqueles que o cercam. Tem misericórdia, o Senhor diz assim, não vou cuidar disso. E hoje vem e toca com a brasa viva do altar e coloca na boca dele. E aí ele diz assim, olhando para o Senhor, olha para ele e eis que a voz surge, a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos ser luz, queremos te servir. Senhor, a minha oração nessa noite é que o coração dos meus irmãos dessa comunidade pegue um fogo tão grande pelas tuas coisas, pelo teu reino, pelas vidas, pelos teus propósitos. Nos ajude, Jesus. Nos ajude, Senhor, a ser luz para aqueles que estão nas trevas. Levanta, Senhor, nesse lugar um exército de pessoas que mesmo dentro dos seus limites, das pequenas coisas que podem fazer, não vão conseguir parar, porque expressarão a tua glória para aqueles que não conhecem a ti. E para aqueles que conhecem a ti estão perdidos nos seus devaneios de pecado.
enquanto nós choramos, como filhos mimados aos teus pés, porque alguma coisa tola nos falta. Os nossos irmãozinhos, pais, estão morrendo. Missionários estão tendo suas filhas estupradas em praças públicas. E nós choramingando como se o nosso problema fosse difícil. Como se nós fôssemos o eixo da terra. Os nossos irmãos com fome, sendo perseguidos pelo Islã. Alguns deles sem suas esposas, sem os seus maridos, mas continuam a proclamar o Evangelho. Senhor, como nós temos que amadurecer a nossa fé. Nos ajude a crescer, nos convence do pecado. Tua palavra diz em Tiago: aquele que sabe fazer e não faz, peca. Pecados como comunidade não são os pecados da nossa falta de ação, mas o pecado da nossa omissão. Selecionamos o que fazemos como se nós determinássemos a missão do Senhor. Nos perdoe, Jesus, que sejamos nessa noite. E o Senhor, a mesma coisa que o Senhor disse para o seu Filho Jesus em Mateus 3, quando ele saia das águas, ou no monte da transfiguração: este é meu Filho amado, em que minha alma se compraz, se alegra.